Fala gamers, Marcel aqui novamente com vocês e hoje galera eu tenho, olha isso, se liga nesse setup, um setup full AliExpress para você montar em 2023 galera. De verdade, eu fiquei apaixonado por esse setup e o melhor, adianto para vocês, ele roda a maioria dos games em 4K. Full HD, cara, nem se fala, vai rodar o que você quiser. Para montar esse setup, eu gastei exatamente R$7.000. Pô, mas com 7 mil você conseguiu montar esse PC? Consegui. E eu vou falar para vocês agora a config dessa máquina. Se liga. Ó, eu tô usando aqui uma placa-mãe B760, é isso mesmo, para montar um processador de 13ª geração. E de processador, nada mais, nada menos do que um 13400F. Esse processador é muito, mas muito brabo mesmo. Vocês vão olhar nas gameplays aí que a gente vai colocar para vocês o desempenho dessa máquina. O que eu estou usando mais aqui? 2 pentes de memória de 8 GB, 3200 MHz RGB da Asgard, essa que você está vendo aí. Vocês vão ver que supriu muito, tá? Na nossa config. Dá para fazer um upgrade para 32 se você quiser, mas vocês vão ver que atende legal aqui os 16 GB. O que eu estou usando como cereja do bolo e placa de vídeo nessa config? Eu estou usando nada mais nada menos que uma 3070 do AliExpress, uma placa da Soio, zero. Sabe o que é zero? Nova. 100% nova, nunca foi usada, não foi usada em mineração, o chip não é refurbished, não tem peça aproveitada, nada. É uma peça nova. Inclusive, estou deixando para vocês nos cards o review aí dessa placa de vídeo para vocês, se vocês quiserem acompanhar o desempenho dela também, num PCzão brabíssimo também aqui do nosso laboratório, que é um 13700F. Vamos continuar com a config da nossa máquina aqui, ó. De fonte, galera, a fonte dela tá aqui escondidinha, ó, na parte de baixo, tá? Ajuda um pouco na refrigeração também do setup. Eu tô usando de fonte uma de 750 da Redragon Full Modular. Fonte braba, e encaixou nesse nosso valor de 7K, beleza? Eu vou tentar mexer para vocês darem uma olhada no nosso gabinete da Montec, ó, se liga. Esse gabinete aqui já conta com 3 fãs na parte de trás, então um gabinete muito bem montado, tem fã traseiro também, tá? Um gabinete bem bonito e o melhor, gabinete de R$200, galera, um gabinete muito barato, custo-benefício. A organização do gabinete, galera, é bem tranquila, tá? Ele fica bem organizado, o espaço para organizar os cabos também é bem tranquilo e o fato da fonte ser modular ajuda bastante porque diminuir um pouco o número de cabos do nosso setup. Outro detalhe, cara, da placa de vídeo da nossa 3070 Soio é que ela tem esse RGBzinho que vocês estão vendo aqui. Não dá para controlar, tá? Esse RGB vem assim, ele troca de cor, você não pode mudar. E ela usa 2 conectores de 8 pinos, tá? Por isso que a gente precisa de uma fonte brava. O que mais que a gente tá usando que é primordial no nosso setup? O water cooler. Cara, eu tô usando um water cooler aqui de 240 milímetros, um water cooler muito da hora, Dark Flash, também do AliExpress. Lembrando que a config inteirinha desse setup tá aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar para vocês também o nosso grupo de ofertas do Telegram. Nesse grupo de ofertas do Telegram você vai ter sempre o melhor preço e as melhores promoções. Todo dia a gente está colocando para vocês poderem acompanhar, beleza? Galera, o que mais que eu tenho para falar dessa máquina? Não tem, simplesmente não tem o que falar. Ah, suportinho da Deepcool. Olha esse suportinho RGB, que bonito. Para segurar, porque a nossa 3070 é triple fan, então precisa de um suporte, tá? Ele tá coladinho já, ele tem uma dupla face, então eu não vou tirar, a gente deixou ele fixo, mas vocês vão ver que ele dá uma mexida na placa de vídeo aqui, então assim, é bom você ter um suporte, tá? Vou colocar também na descrição do vídeo para vocês o link desse suporte. Pode colocar outro tipo de suporte mais simples, que não seja RGB, não tem problema, mas é essencial você usar o suporte para não ter problema de empenar a sua placa de vídeo. Cara, outra coisa muito legal desse setup, NVMe. Eu estou utilizando um NVMe de 2 teras que trabalha 7.000 megabytes por segundo, ou seja, muito rápido, dá para analisar todos os jogos e o melhor de tudo, cara, R$600 nesse NVMe de 2 teras. Bom, galera, falando um pouquinho da placa-mãe desse PC, eu estou usando, como eu falei para vocês, uma B760M. Esse modelinho aqui é muito bacana, ele já tem dissipador VRM nas memórias, então ajuda demais a dissipar o calor da placa-mãe, o que é muito legal. Ou seja, você vai comprar um kit desse, um processador placa-mãe, mais ou menos por R$1.500. Não dá para você comprar praticamente nem o processador aqui no Brasil. Então você vai ter uma placa-mãe muito legal, uma configuração muito boa na sua máquina, que eu falei para vocês, com 7.000 para você rodar todos os jogos em 4K. Bom, antes de partir para os testes em gameplay da nossa máquina aqui, nosso PCzão topzera, que eu queria mostrar para vocês as configurações e mostrar que realmente são essas peças
peças que estão aqui no nosso PC. Então vamos lá, galera, ó. Tô aqui com o CPU-Z aberto para vocês. Tá aqui, ó, Core i5 13400, Raptor Lake, TDP de 65 watts. Meu, o TDP é ok, né, cara? O TDP é até baixo. Essa nova linha da AMD, o TDP é altíssimo. Bem mais alto, né? Altíssimo não, mas é bem mais alto. Bom, a gente tá aqui com o clock speed dele variando, claro, porque não tá com nenhum jogo aberto, a gente não tá com game aberto. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui placa-mãe, uma placa-mãe Maxam, que eu falei para vocês que é uma placa-mãe do AliExpress com o chipset B760, beleza? Então essa placa-mãe já trabalha com PCI Express mais rápido para aguentar a nossa 3070, que é 4.0, tranquilo? Vamos em memória. DDR4, 16 GB, trabalhando a 3.200. Graphics Card, tá aqui, ó, RTX 3070, nossa queridinha do AliExpress, custo-benefício hoje para você comprar tá valendo demais a pena. O consumo dela aqui de TDP, 220 watts. Por isso que a gente fala que no mínimo você colocar uma fonte de 650, tá? No caso aqui, eu optei por uma fonte de 750, full modular da Redragon, uma fonte topzera para o setup. Valeu a pena, porque cabia no orçamento de 7 mil para montar essa máquina. O que eu queria falar para vocês? Essas seriam as configurações da nossa maquinona que tá aqui, ó. Então agora sim a gente vai partir para a gameplay que vocês queriam ver. Então, bora lá jogar. Galera, vamos testar agora o desempenho desse PCzão na RTX 3070 com o 13400F, galera. Olha aqui, COD Warzone já na tela para vocês. Eu vou segurar um pouquinho a queda aqui do nosso paraquedas, porque eu sou ruim demais no COD Warzone. Bom, galera, eu quero jogar com os gráficos em Full HD e vamos ver como que tá a configuração aqui, ó. Configuração, tela cheia, taxa de atualização 120 Hz. Vamos ver aqui o que mais eu tenho de configuração. Qualidade. Tô no recomendado, tá tudo no alto, DLSS tá ativado, galera. Então, assim, meu, por que ativar o DLSS? Porque eu consigo ter um desempenho muito bom, com gráfico top e usar uma das características da nossa placa de vídeo. E o que mais que eu tenho ativado? Tudo ligado, a maioria das coisas no Ultra ou no Alto, então a configuração tá no talo, o gráfico tá bonito do jogo. E se liga, eu vou deixar ativado também o Reflex da NVIDIA. Eu quero usar essas tecnologias porque a 3070 permite pra gente usar isso. Então, galera, vamos ver como é que tá na nossa queda aqui, ó. Eu quero ver o desempenho de temperatura, quanto tá usando do nosso processador e se liga, ó. Cara, na queda, falar pra você que já é bem difícil na queda a gente ter um FPS bom e estável, tá aqui, ó, 130 quadros. Vamos ver aqui, eu vou segurar. Cara, eu quero testar aqui o desempenho, quanto tá usando do processador. Vocês vão ver que a sobra no processador é absurda, cara, não tem jeito. O processador é muito bom mesmo para empurrar essa placa, galera. Vamos ver aqui, ó. Então, olha lá, ó. Vou parar aqui um pouquinho. 56 graus da nossa GPU, tá usando 75%, tá usando praticamente nada. Se eu aumentar isso aqui, as configurações, vocês vão ver que vai aumentar o uso da nossa placa de vídeo. Então a 3070 empurra muito bem, mas muito bem mesmo essa config. 130 quadros, ó, tá tranquilo. Cara, processador, tá usando 50% e com 44 graus com o nosso water cooling. Cara, eu sinto o jogo bem liso, sem dor de cabeça, a taxa de quadros tá legal. Mas eu queria forçar um pouco mais, que a ideia é forçar a 3070, né, cara? Não tem jeito. Cara, olha isso, olha que bonito que tá o jogo. Muito bonito, cara. E o COD Warzone a gente sabe, né, cara? É um jogo muito pesado. A gente sabe que ele exige demais de placa de vídeo. Olha lá. Nossa, já morri. Morri, caramba. Não é possível, velho. Não é possível. Bom, a gente sabe que o COD Warzone exige muito do nosso PC. As configurações aqui estão muito altas para ter mesmo desempenho de placa de vídeo. E deu para ver que a temperatura da nossa 3070 lá do AliExpress se deu muito bem. Eu acabei de entrar aqui no Gulag. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo sobreviver, cara. Vamos ver se eu consigo sobreviver ao Gulag. Olha isso, FPS muito bom, cara. É liso, é simplesmente liso pra você jogar, não tem como. É muito de boa. Caramba, cara, bom, muito boa a config, mano. Nossa senhora, vou matar... Ah! Vou morrer. Não, não morre não. Não morre não. Ah, foi eliminado. Galera, meu, muito bom para jogar no COD Warzone. Acho que o FPS fica muito top. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco o gráfico do jogo,
Deixa eu pôr para assistir aqui, ó. Eu vou mudar um pouco o gráfico do jogo para a gente ver o desempenho que ele fica jogando tudo no alto, ó. Se liga aqui, ó. Vamos lá em gráficos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar tudo no... Eu queria colocar tudo no máximo, vamos ver. Ultra com DLSS. Vamos aplicar aqui e ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai praticamente ter drop de FPS. Olha isso, cara. Meu, muito bom, cara. Muito bom. A gente está trabalhando com 55 graus na placa de vídeo, que é excelente. 75% de uso da nossa GPU. O processador está aquilo, 50%, 55%, temperatura cravada, um setup muito equilibrado para você montar. Dos 16 GB de RAM, está praticamente no talo, tá? Tá usando 12 GB de memória. Então, assim, é uma config que eu acho ideal para jogar tudo em Full HD. Você pode jogar até em 4K aqui, claro que você não vai ter essa taxa de quadro alta assim, mas você consegue jogar. Então assim, meu, uma config muito, mas muito bacana. Bom galera, esse foi o teste dentro do COD Warzone. Hogwarts Legacy agora na tela pra vocês, galera, olha isso, o tanto de FPS que o jogo tá pegando com essa config, galera. Meu Deus, muito, mas muito top, olha isso, cara. Agora a gente sente aqui o uso da nossa placa de vídeo 78%. A temperatura dentro do Hogwarts é maior, tá, do que em outros jogos. A gente chegou a 60 graus agora e tá subindo um pouco. O uso da placa de vídeo também tá subindo, mas o FPS tá incrível, 100 FPS, cravado. Vamos ver como é que tá a config do jogo, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, em configurações, rodando em 1900 por 1080. E ele tá rodando com o DLSS. É o que eu falo para vocês, se você tem a função na placa de vídeo, vamos usar que ele vai tentar fazer de tudo para manter a qualidade. Então muita gente usa, desativa, mas não. Eu acho que a ideia é a gente usar com o DLSS ativado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá no modo qualidade, DLSS no modo qualidade, tá? Vamos ver o que mais de config, desfoque e tal, essas coisas. Não, mas olha isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Por isso que vale a pena ligar o DLSS. Todo o game está rodando no Ultra. Todo o jogo rodando no Ultra. Tá aqui, ó. Tudo no Ultra. Tudo no Ultra. E o que mais? Ray Tracing ligado no Ultra. Com Ray Tracing, olha aqui, ó. Reflexos de traçado no Ultra. Sombras de traçado de raio no Ultra. Oclusão de ambiente ligado também. Como que tá a qualidade de traçado do raio? No Ultra, tá tudo no máximo, tá tudo ativado com tudo no máximo. Então aqui você vai conseguir o melhor gráfico possível para você jogar em Full HD. Dá para mudar para 4K? Dá também, mas aí você teria que desativar o Ray Tracing e jogar sem Ray Tracing, você vai conseguir uma média de quadro aí de 80, 90 frames. Então assim, meu, assim tá muito legal, cara. Cara, o jogo é muito bonito, né? Quem é fã de Harry Potter não tem como, cara. Não tem como não se apaixonar pelo jogo. Olha isso, olha que lindo, cara. Taxa de quadro bem estável, ó. Tá bem estável. Olha os detalhes, cara, do jogo. Lembrando, agora a nossa placa de vídeo cravou em 60 graus, tá? Usando 75% da nossa GPU. O uso de memória da placa de vídeo batendo praticamente no máximo os 8 GB. E memória RAM 12 para 13 GB. Ou seja, a config tá dando conta tranquilamente. Tem muita gente que fala que nesse game você precisa ter 32 de RAM. Não precisa, tá aí, não tem necessidade de ter 32 GB. Olha isso, olha o nível de detalhe do jogo, cara. É muito bonito, não tem como. O jogo tá com um nível de detalhe maravilhoso. É o que eu falo pra vocês. Na configuração com o 13400F, 16 GB de RAM, trabalhando a 3200, 3070 da Soio. Essa placa de vídeo aqui também para rodar tudo que você quiser. Com essa config, uma fonte 750, uma placa-mãe B760M, que é muito, mas muito forte, aguenta muito, tanca demais o setup, tá tranquilo, você vai ter máquina para rodar a maioria dos jogos que você quiser, com desempenho top e outra, você tá com a última geração, né? O que você não tem nessa máquina é DDR5, né? Mas ainda optou por DDR4. É o que eu falo, que o preço da memória DDR4 ainda tá muito acessível, então acaba valendo demais a pena. E aí, para quem é fã de Harry Potter e quer jogar Hogwarts Legacy, tá aqui, ó. Tá aqui, roda muito liso, muito liso. Dentro do game aqui, cravado a média de 100 FPS. Nas cutscenes tem um drop, mas isso é normal. Lembrando, tá? Lembrando que no PlayStation 5 ele roda 4K com 30 frames com Ray Tracing. Então você vai ter isso aqui tranquilamente. Se você tiver um monitor 4K, não é meu caso, meu monitor aqui que eu tô testando é Full HD, mas você vai ter, tranquilo, vai rodar melhor ainda, tá bom? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo.
Valeu e até o próximo vídeo.